Seja muito bem-vindo ao canal EBD Sim Senhor, o canal que é exclusivo para a Escola Bíblica Dominical. No trimestre em que nós estamos estudando sobre a carreira que nos está proposta, chegamos à lição de número 12, que tem por título A Bendita Esperança, a marca do cristão. Nessa lição, nós veremos o conceito de esperança, o que verdadeiramente, como cristão, nós esperamos e qual a função desta esperança na nossa lida, milícia, na nossa trajetória, como aqueles que levam, carregam e conduzem o nome de Cristo nessa existência. Permaneça conosco até o final. Você está no canal EBD Sim Senhor, o canal que é 100% nordestino, paraibano e campinense. Assim como é costume na nossa abordagem da lição, primeiro iremos fazer análise da leitura bíblica em classe, depois, em resumo, aquilo que o comentarista trouxe em cada tópico. A primeira coisa é que nós fomos abençoados e privilegiados por analisar a esperança a partir de Romanos capítulo 8. Esse capítulo de Romanos é simplesmente muito impactante, com a mensagem tão forte que o apóstolo Paulo finaliza ele com o cântico de vitória, com a música, com o louvor ao Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 8, dos versículos 18 ao 25. E o versículo 18 diz: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Você já percebe que o próprio cântico de vitória estará expressando todo este ensino, porque o próprio Paulo diz: Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, e nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É uma mensagem de justificação, é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de expectativa para aquilo que nos aguarda, que é grandioso, muito maior do que aquilo que passamos aqui. Tanto é que ele começa o versículo 18 dizendo isso. Ele está certo de que as aflições que ele vive agora não pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E isso é um impulso de motivação para nós vivermos com o Senhor, entendermos o que para muito é difícil, entender por que nós sofremos nesta vida, porque nós padecemos, pois esse capítulo, talvez você não saiba, ele vai falar sobre o sofrimento e a permanência com essa esperança em Cristo e no seu retorno e na nossa redenção, de que tudo isso um dia se findará. Então, as aflições deste tempo não podem ser comparadas com aquilo que é bom e maior que acontecerá no futuro próximo e iminente para os que creem. No versículo 19 ele diz: Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Veja que os primeiros dois versículos ele já traz de forma implícita a esperança. Então ele fala sobre comparação de situações diferentes, depois ele fala sobre a expectação, usando o adjetivo ardente. Então algo que está dentro de nós, uma motivação, uma grande expectativa por aquilo que irá acontecer. E o que irá acontecer? A manifestação dos filhos de Deus. Antes de tudo, o verbo esperar, ele vem do latim esperare, que significa ter esperança, aguardar. E esse verbo ele aparece 8 vezes no texto de Romanos 8, do 18 ao 25. Então, esperar significa ter esperança. E ter esperança é aguardar aquilo que se espera. Então, existe uma ardente expectação da manifestação dos filhos de Deus. Como esses filhos de Deus irão se manifestar? Aí o texto segue. Versículo 20. Porque a criação, ele está explicando isso, ficou sujeita à vaidade. Não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Está falando do pecado. Na esperança de que também a mesma criatura, que criatura? Essa que ficou sujeita por causa do pecado, será libertada da servidão da corrupção, a prova que é o pecado. Então, a esperança de ficar livre de uma vez por toda dos pecados, que nos capítulos anteriores, 6 e 7,
Paulo explicou sobre a luta da carne e do espírito. Então aqui ele está mostrando a vitória que virá futuramente quando o nosso corpo tiver a redenção plena, a santificação plena, na esperança de que também a mesma criatura que está submissa ao pecado será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E aí ele confirma o que é a manifestação dos filhos de Deus do versículo 9, que é a liberdade da corrupção, a liberdade do pecado. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, o texto diz que aonde o Espírito Santo está, aí a liberdade. Texto muito usado de forma equivocada, como que o Espírito Santo estivesse num culto e você tem liberdade de adorar da maneira que quiser, correndo, fazendo um avião. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que aonde o Espírito Santo veio habitar daqueles que aceitaram o Senhor, se entregaram pela fé a Cristo, aí essa pessoa é liberta da corrupção, é liberta do pecado, é liberta do poder da lei que mata. E o versículo 23, ele mostra o que é essa liberdade da glória dos filhos de Deus, que é a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 23, antes de ler o 22, ele diz: a redenção do nosso corpo, que é a salvação plena que nós aguardamos. O próprio Paulo diz: não que eu já a tenha alcançado, mas que eu prossigo para o alvo. Olha só, ele tem a esperança de caminhar e prosseguir para o alvo, que é a redenção do nosso corpo no retorno de Cristo. O versículo 22 diz: porque sabemos que toda a criação geme, preste bem atenção nessa parte, toda a criação geme, está juntamente com dores de parto até agora. Dores de parto é uma linguagem bíblica que fala da expectativa de algo que vai acontecer. Assim como a mulher, com suas dores da maternidade, tem a expectativa do nascimento do filho. Assim são os sinais da volta de Cristo, são dores de parto para a volta de Cristo. E aqui é o sofrimento, que é as dores de parto para o que irá acontecer. Nesse texto, existe um esboço de 3 que eu gostaria que você, que é professor de escola bíblica dominical, levasse para a sua sala. Nesse texto, o apóstolo Paulo traz 3 coisas que, nesse momento, estão sofrendo ante o aparecimento do Filho de Deus e da glorificação dos filhos de Deus. Então, a primeira coisa que ele diz é: toda criação geme. Então, tudo está sofrendo. Até o planeta Terra está sofrendo. Deus disse a Adão em Gênesis 3,17: maldita é a terra por causa de ti. Tudo foi afetado pelo pecado e agora está em sofrimento. Então Paulo diz: a criação geme. Depois no versículo 23 ele diz: e não só ela, e não só a criação, mas nós mesmos. Quem somos nós aí? Paulo está falando da igreja, está falando no plural, não nós judeus, é nós igreja. Então a criação está sofrendo, a igreja está sofrendo, nós que temos a primícia do Espírito. Os primeiros serão os últimos que são gentios serão os primeiros. Então nós temos a primícia do Espírito, a primícia da salvação, e os judeus, no final da grande tribulação, também serão alcançados. Então aqui ele está falando da igreja. Então ele continua: também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Veja que ele está falando da igreja. Então ele está esperando que o Senhor nos receba como filho e venha remir de uma vez por toda o nosso corpo. Mas enquanto estamos nesse corpo, estamos gemendo. Sentimos angústia e no céu não terá angústia. Temos doenças e no céu não terá doenças. Temos expectativa e um medo e um perigo iminente aqui nesta vida, mas com Cristo estaremos a salvo de uma vez por todas. Então o apóstolo Paulo segue no versículo 24 dizendo: porque em esperança somos salvos. E esperança aqui, ele está dizendo, nós agora aguardamos a manifestação, a esperança dos filhos de Deus, aguardamos a liberdade da corrupção, enquanto estamos sofrendo junto com a criação também, temos esperança da redenção do nosso corpo. Então, a esperança aqui é um veículo que fortalece a nossa fé, porque ela é uma expectativa. Ter esperança é ter fé naquilo que foi prometido, que foi falado.
Jesus Cristo disse que ele voltaria para nos buscar e ainda disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos o penhor, nós temos o selo do Espírito Santo sobre nós, a presença do Espírito Santo que nos ajuda nas nossas fraquezas. Mas eu disse que três coisas gemem, eu só falei duas. A primeira é a criação, a segunda é a igreja, mas veja o versículo 24. Ele continua: ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ele está falando da iminência, da vinda do Senhor em glória, daquilo que não é dito e revelado o dia e a hora que acontecerá, mas que essa esperança ela visa algo que é certo. Por isso que Paulo inicia o texto dizendo: eu tenho por certo, eu tenho certeza, ou seja, a minha fé está firme, está bem alimentada, que aquele que disse que irá voltar, ele de fato irá voltar. E aí temos a terceira coisa que geme, que sofre também, esperando esse momento e trabalhando para este momento. Versículo 26. E da mesma maneira também, então ele está comparando com outras coisas, com a criação e com a igreja. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo ele está orando não só por nós, mas está orando em nós. Ele está sofrendo conosco, nos ajudando nesse sofrimento, nos respaldando enquanto estamos nessa vida. Temos a expectativa da morte, então várias expectativas negativas que só vencemos com a esperança. Aquilo que aguardamos, que será uma glória tão grande, que ele já inicia confortando que as aflições deste tempo presente não podem ser comparado com aquilo que nós esperamos. Então, aquilo que é a nossa esperança será muito maior do que aquilo que nós passamos. É por isso que Paulo, em 1 Coríntios 15, 58, ele diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Ele está falando da esperança da ressurreição. Não é vão, porque seremos ressuscitados. Pedro, em 1 Pedro 5, do 6 em diante, ele exorta os cristãos dizendo que todos os outros cristãos sofrem essas aflições no mundo. Por isso, sede sóbrios, vigiai e suportai firme as afrontas do diabo, porque todos os crentes também estão sofrendo. Então deve haver, por causa dessa esperança, uma perseverança, que é simplesmente caminhar e não parar. Ser resiliente em meio aos sofrimentos e se recobrar sempre quando as forças estiverem se desvanecendo, através daquela que nos fortifica diariamente, que é a santa palavra de Deus e a comunhão com o seu Espírito. Veja que texto poderoso. É por isso que Paulo vai entoar o cântico que é o hino de vitória, né? O hino que glorifica e exalta toda essa obra. E eu sugiro você a recitar ou ler esse texto de Romanos 8, 31 em diante, que é o cântico de vitória. Existe um hino na harpa cristã que é o hino de número 300. E o hino de número 300, ele diz: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Essa é a nossa esperança. A palavra que foi deixada, que ele voltará para nos buscar, para que onde ele estiver, nós também estejamos com ele. Por isso precisamos estabelecer essa esperança no nosso coração. Mas vamos analisar agora o que o autor da lição, o pastor Osiel Gomes, falou nos três tópicos sobre essa esperança. A primeira coisa que o pastor Osiel traz para definir a ação da esperança na nossa alma é a esperança na ressurreição de Cristo. Que a nossa esperança é baseada e ela tem um fundamento em que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, Jesus se levantou dos mortos, o Espírito Santo
ressuscitou Jesus dos mortos, e essa é a nossa esperança. Essa é a coluna vertebral da igreja. Jesus ressuscitou. E essa era a mensagem da igreja primitiva e deve ser a mensagem atual e não a mensagem apenas de conquistar as coisas desta vida, mas que a vitória nossa é a vitória de Cristo na ressurreição e por causa disso ele nos ressuscitará. Lembrando que Paulo está falando da redenção do corpo, da manifestação dos filhos de Deus, então ele está falando da ressurreição. Então o fundamento da nossa esperança é a nossa ressurreição. No primeiro tópico, para onde aponta a esperança do cristão, o pastor Osiel cita os textos em que Paulo fala sobre esperança da glória. Então, a nossa expectativa é o cumprimento daquilo que foi prometido. É uma expectativa escatológica para um futuro iminente em que nós seremos, de uma vez por todas, salvos. E ele cita aqui alguns textos da palavra de Deus, ainda no primeiro tópico, sobre aquilo que compõe a nossa esperança. A esperança na ressurreição, a esperança no cumprimento das promessas de Deus, a esperança na justiça do Senhor, que é uma coisa que os mártires estão pedindo a Deus, a esperança no arrebatamento da igreja, a esperança da vida eterna, a esperança do aparecimento da glória de Deus. Então nós esperamos as ações de Cristo que desenrolarão as outras ações escatológicas para que haja a conclusão dos juízos e estaremos de uma vez por todas no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, com um novo corpo, com um novo nome e com o Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Essa é a nossa esperança e aquilo que compõe essa esperança. Ele também fala que Cristo ele é o autor da nossa esperança, porque ele nos gerou para uma vida nova. Então, quando nós fomos regenerados pela presença do Espírito Santo, agora nós temos uma esperança, conforme o próprio Paulo fala em sua carta. E essa esperança, por ter nascido de novo, nos dá agora uma prontidão e um estabelecimento na presença de Deus e conclui aquilo que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo neste corpo eu vivo pela fé, ou seja, eu vivo na esperança daquilo que o Senhor nos prometeu que irá nos remir para todo sempre, que é a esperança da vida eterna. Por isso que o próprio apóstolo Paulo diz: portanto, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas vidas, porque Paulo tem a esperança que no fim o Senhor concluirá a obra na vida daqueles que creem. E por isso é que é esperança, porque a obra da salvação ela não está concluída. Quando os nossos corpos forem ressuscitados, aí sim, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas nós estamos esperando a santificação plena. Já estamos na santificação posicional. Saímos das trevas, estamos na luz. Já estamos na santificação progressiva. O Espírito Santo está trabalhando para atingirmos a estatura de varão perfeito. Porém, nós não chegamos até ela. Por isso que no segundo tópico, ele traz a perspectiva escatológica da esperança cristã. Escatológica porque é a doutrina das últimas coisas. Então nós esperamos os últimos acontecimentos. E o agir de Jesus Cristo, segundo Efésios 1:10, é para congregar consigo mesmo tudo aquilo que está gemendo, descrito por Paulo no capítulo 8. Toda a criação será reconciliada com o nosso Cristo. É como o autor diz, uma abrangência cósmica na morte de Jesus Cristo. O seu sacrifício é capaz, de forma retroativa, é capaz, em sentido de espaço, restaurar todas as coisas. Um único sacrifício que agora nos liberta de todas as coisas. É por isso que essa esperança ela é escatológica e não devemos perder essa esperança. Como alguns dos tessalonicenses não estavam compreendendo porque os irmãos morriam e Jesus não voltava. E ele explica: não, tem que acontecer algumas coisas. Mas quando vier a nossa redenção, os mortos serão ressuscitados e, junto com os vivos, no momento, serão transformados, serão remidos de uma vez por todas, irão se encontrar com o Senhor nos ares. No terceiro tópico, o pastor e comentarista Osiel Gomes, ele fala sobre a esperança cristã como âncora da alma. E todos sabem aqui o que é âncora,
e eu vou deixar uma imagem aqui, existem âncoras que são gigantescas. Eu nunca cheguei a ver uma dessas que servem para frear e segurar o barco na orla, junto à praia, para que o barco não esteja à deriva, esteja firme e seguro. Então, quando as Sagradas Escrituras dizem que a esperança é a âncora da nossa alma, então está falando que aquilo que nós aguardamos, ou a expectativa daquilo que nós aguardamos, nos firma naquilo que iremos receber. Nós aguardamos ver o rosto de Jesus. Nós aguardamos uma expectativa de não viver mais essa vida, não porque não a amamos, porque sabemos que ela é finita, mas aguardamos aquilo que é infinito, onde o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, estaremos com o Senhor para todo o sempre. Se a nossa esperança viva e a esperança da glória é uma pessoa, o Senhor Jesus Cristo, então essa esperança ela tem um propósito e ela é consoladora e ela só nos fortifica. Não tem como quem tem comunhão com Jesus Cristo e com o seu Espírito perder a esperança, porque a nossa esperança ela é viva. A nossa esperança é presente continuamente, diariamente conosco. É por causa disso que nós devemos nos purificar, amar a Ele, entender a iminência do fim desta esperança, porque acontecerá de fato, e devemos manter viva essa esperança em meio aos sofrimentos e em meio às tribulações desta vida, porque fiel é o que prometeu. Como diz o autor aos Hebreus, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. O que há de vir virá? Jesus Cristo. É isso que o texto está falando. Explicando a Bíblia como ela é, fica mais fácil. Nós esperamos Ele e Ele voltará para nos remir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, você líder, professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Semana que vem nós estaremos estudando a última lição da Escola Bíblica Dominical, que é a Cidade Celestial. Lição também estudada no trimestre passado. Então nós iremos concluir com a exposição do cumprimento dessa esperança, que é a definição de todas as coisas, o fim de todas as coisas para os justos, que é a cidade santa, a cidade celestial. Deus abençoe grandemente a sua vida. Eu gostaria do seu retorno, deixando o seu comentário, o que você achou desta aula, em nome de Jesus, deixando o seu like também e compartilhando com os seus irmãos em Cristo e também com aqueles que não conhecem Jesus, pois essa aula ela é evangelística, ela expõe a verdadeira esperança do crente, que é Jesus. Até a próxima e até ao encerramento do nosso trimestre. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.